Olá, meu nome é Nelson, estamos no terceiro módulo do curso Judicialização da Política e Ativismo Judicial. Nós já discutimos no módulo 1, sobre o que é judicialização da política e quais as expressões têm relação com judicialização da política, como, por exemplo, ativismo judicial, como, por exemplo, protagonismo judicial, como, por exemplo, politização da justiça ou expansão do poder judicial. Vimos que o cerne da questão é uma certa confusão entre o que é direito e o que é política, entre o que é judicial e o que é legislativo, entre o que é judicial e o que é executivo. No segundo momento, nós tentamos rastrear as origens disso. E o que é curioso é que a ideia de judicialização da política é muito mais recente do que aparenta ser. Que só no final da década de 90 que ela passa a ser conhecida de forma muito rasteira, de forma muito episódica no Brasil. Portanto, é um fenômeno recente. Portanto, não é um fenômeno que nós vamos remontar a todas as épocas. E precisamos discutir em algum momento se, sendo um fenômeno recente, ela vai durar ou não. Mas neste terceiro módulo, o objetivo é entrarmos no cerne da questão. Por que há tanta dificuldade para sabermos com clareza o que é judicialização da política? E eu vou evitar a expressão ativismo judicial. Por várias razões, uma delas é porque, às vezes, ativismo tem uma conotação pejorativa. Enfim, judicialização da política é difícil de se compreender porque nós misturamos coisas diferentes como se fosse uma coisa só. E alguns bons livros são capazes de perceber que na expressão judicialização da política não tem uma coisa, mas tem três coisas ao mesmo tempo. Essas três coisas eu prefiro chamar de três dimensões da dimensão da política. Porque ao mesmo tempo que são coisas diferentes, elas também se ajustam e se relacionam umas com as outras. E eu vou começar pela expressão que nos parece mais estranha, ou pela dimensão que nos parece mais estranha. Sempre imaginamos que a judicialização da política é quando os juízes agem onde não deveriam. Mas também é judicialização da política, que eu vou chamar de primeira dimensão, quando os órgãos que não são judiciais agem como se fossem órgãos judiciais. Em outras palavras, há a expansão não do poder dos juízes, mas há a expansão do método, do estilo judicial. Quando nós olhamos uma Comissão de Constituição e Justiça, que é um órgão do poder legislativo, nós vamos perceber que esse órgão, muitas vezes, adota parâmetros como se fosse um julgamento. Quando nós olhamos uma comissão parlamentar de inquérito, que também é um órgão, uma comissão parlamentar, nós vamos ver como ela segue ritos, procedimentos, parâmetros judiciais. O processo administrativo cada vez mais segue os mesmos parâmetros, as mesmas regras, os mesmos métodos da decisão judicial, a despeito de, como o próprio nome diz, está na esfera do poder executivo, está na esfera da administração e não da jurisdição. Então, a primeira dimensão da judicialização da política, que nós quase nunca percebemos ou nos damos conta disso, é a expansão não do poder dos juízes, mas pelo contrário. São os órgãos administrativos e os órgãos legislativos que abrem mão do método político e adotam o método judicial. A segunda dimensão, esta sim, é a que mais conhecemos e a que é mais difundida. É quando juízes e tribunais não decidem como os juízes do século XIX, neutros, imparciais, que aplicam o direito.
E, portanto, se são neutros e imparciais para aplicar o direito, julgam conflitos individuais, criando norma para o caso concreto, ou criando decisão para o caso concreto. Um caso que já passou e que merece ter uma decisão ali, naquele momento. Os senhores, é claro que percebem, cada vez mais as decisões judiciais não envolvem autor e réu, mas têm impactos para um número maior de pessoas, ou seja, efeitos erga omnes, efeitos para além das partes envolvidas. Os senhores, é claro que vão perceber como as decisões judiciais interferem em questões administrativas, quantos leitos de hospital nós podemos ter, se é possível abrir ou não uma loja em tal hora, são questões que sempre foram afeitas aos políticos, aos administradores, e que os juízes passam a agir. Ou seja, uma certa confusão em que aquelas decisões judiciais têm, na verdade, natureza legislativa ou natureza administrativa. Tudo isso os senhores percebem e observamos isso cotidianamente. Mas chegamos agora na terceira dimensão. E ela é muito, muito importante, porque a terceira dimensão deve ser distinta da segunda. Na terceira dimensão, eu estou separando a atuação das altas cortes, dos altos tribunais, dos tribunais constitucionais, da atuação dos órgãos judiciais ordinários, de juízes e de tribunais intermediários e até de tribunais superiores. Ou seja, eu estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha não são a mesma coisa que o juiz da comarca da cidade tal, ou que os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado tal. Não, é diferente. E é diferente porque essas altas cortes, esses altos tribunais, eles, na verdade, pela própria posição que ocupam, estão atuando no que eu vou chamar aqui de alta política. Alguns preferem chamar de mega política, outros preferem chamar de política pura. Em outras palavras, estes órgãos, tribunais constitucionais, Supremas Cortes, Supremos Tribunais Federais, Supremos Tribunais de qualquer ordem, há sérias dúvidas se a natureza desse órgão é mesmo natureza judicial, apesar de serem denominados cortes de justiça ou tribunais. Essa última distinção, repito, é da máxima importância. Separem. São dois temas muito distintos e devem ser tratados assim. Isso que estou falando parece novidade, mas Karl Loewenstein, que é um jurista alemão, na década de 50 já havia alertado sobre isso. Quando o Tribunal Constitucional Federal foi pensado e instalado na Alemanha, ele alertava: cuidado, cuidado. O Tribunal Constitucional está fazendo é política, porque não há o que fazer. E cuidado, porque talvez este órgão não seja preparado para fazer política. Com isso, nós encerramos o terceiro módulo. No terceiro módulo, eu estou tratando da judicialização da política em 3 dimensões. Se os senhores preferirem tratar cada uma, escolher uma delas ou tratar cada uma separadamente, é possível. Aqui eu tentei lhes dizer que são 3 dimensões que completam o mesmo fenômeno. Muito obrigado e iremos para o módulo 4.